bem-vindos a mais um Ratos Cast. Eu sou Marcelo Cipreste, esse é o podcast oficial do Ratos de Cinema. Hoje comigo, mais uma vez, como sempre, ele... The Joke Jack. É isso aí, Marcelo, mais um podcast é nóis. Bom, eu queria começar esse podcast. Esse podcast vai ser especial. Nós temos um convidado que está estreando hoje, está perdendo a virgindade hoje aqui no podcast. Ulala. Eu queria começar antes de chamar o nosso convidado, eu queria falar o seguinte. Jackson, é verdade que nós estamos no iTunes agora? Ô, meu querido, estamos no iTunes. Olha que notícia maravilhosa. Para quem tem iTunes ou aplicativo, qualquer aparelhinho ISO aí, é só abaixar aquele aplicativo chamado Podcast. Baixa esse aplicativo Podcast, clique no próximo link do post aí do podcast que vai estar aí o link. Só clicar nele que ele automaticamente já vai atualizar e você já assinará automaticamente o nosso cast. E toda quarta-feira será lançado o novo e automaticamente já baixa nesse aplicativo aí do podcast. É bem interessante, segue a gente lá, ou então segue no feed, que no feed também tem um link. É isso aí, é nós no iTunes. Olha só, quer dizer que a pessoa pode escutar a gente agora no celular, no iPod, no iPad, em qualquer lugar. Qualquer buraco, Marcelo. Não tem mais desculpa agora. Não tem mais desculpa, só pessoa que não gosta da gente, né? Vou chamar nosso convidado hoje especial. Aliás, antes de chamar o convidado, eu vou falar uma outra coisa. Essa música que vocês estão ouvindo no fundo tem a ver com o nosso tema de hoje, né? Nós vamos falar hoje, da franquia do 007, mas nós vamos falar, principalmente, hoje o tema hoje vai ser focado no futuro da franquia 007. Nós vamos falar o que vai vir daqui pra frente. Com ou sem Daniel Craig, acredito que é com, né? Pelo menos no próximo. E como é que a série vai se desenvolver nos próximos filmes. Para nos ajudar a descobrir isso, nós trouxemos o nosso novo colunista, novo rato de cinema, Rodrigo 007. Olha, mas que emoção pra mim, assim, estar gravando esse podcast com vocês, viu? Bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado. É hoje que você vai perder a virgindade com a gente, é isso mesmo? Pelo jeito sim. Hoje eu ganho a licença para postar. O Rodrigo já tem uma coluna com a gente no Ratos de Cinema, não é isso? ratosdecinema.com.br. Toda segunda-feira o Rodrigo já postou alguns artigos, né, sobre cinema. Rodrigo, como é que tá sendo a experiência de escrever pro Ratos? Cara, tá sendo muito legal. Bate aquela preocupação de será que é um assunto relevante? Será que as pessoas vão curtir? Mas é desafiador, mas é bem gostoso. Como é que tá o feedback da galera? O que você tá achando? Cara, já me pararam na rua pra tirar foto, público feminino, assim, massa. Perguntaram quando que eu vou postar dicas de maquiagem. Não, tá sendo muito legal, muito, muito. A gente teve recorde de acesso, recorde de leitura da sua coluna. Você pode falar um pouco sobre isso, sobre o que a galera achou, o que você achou de escrever sobre... Qual foi o tema mesmo? O tema foi... Eu não falo mais esse tema, porque toda vez que eu falo, eu sou xingado. Então eu vou pedir pra você falar. É meio Beetlejuice, né? Você fala 3 vezes e o Jackson aparece. Mas o tema foi o seguinte, essas contratações polêmicas, que às vezes se revelam gratas surpresas. Ben Affleck. Ah lá, ele mesmo fala. Então, assim, eu fiz esse texto baseado até num cara que eu não vou falar o nome, até pra poupar culpados inocentes, eu vou preservar nomes reais. Até porque ele tá no podcast aqui com Isso, vamos chamar esse personagem de Juca. Tá? Que passa bem longe de Jack, por exemplo. E cara, eu ouvindo o podcast de vocês, ficou muito legal e tal, mas eu só ouvia lamúrias, sabe? Um cara que falava assim, cara, eu só ouvi um chororô, que era mais ou menos assim, eu não vou aguentar, eu não vou suportar ver o Ben Affleck com o manto do morcego. Olha só, deixa eu só explicar pra quem tá ouvindo. Quando o Jackson recebeu a notícia, o Rodrigo e eu estávamos perto. E foi mais ou menos essa situação que a gente presenciou. Por favor, Rodrigo. Eu não vou suportar. Estarei 20 quilos mais magro até o lançamento do filme. Eu posso confessar que eu vi uma lágrima, cara.
Ah, você viu uma? Você viu várias, né? Mas que porra é essa? Vocês Eu vi uma pelo Batman e uma pelo Robin. É bullying isso? É o quê? O que tá acontecendo aqui? Eu só achei que foi um chororô desmedido. Passando do limite. Porque foi uma coisa assim... Só faltou ele citar todos os filmes do Ben Affleck, sabe? Para mim foi um Armagedon. Foi o meu ataque a Pearl Harbor. Achei que o filme seria Demolidor. Boa, gostei. Foi um ataque a Pearl Harbor o que anunciaram o Ben Affleck. Gostei. Mas olha só, Rodrigão, me diz aí, tirando o Jackson, a parte do Jackson, né? Faz um resuminho aí do que você falou lá na coluna, qual é a sua opinião sobre esse tema, né? Olha, minha opinião é a seguinte, em princípio eu também não gostei da contratação do Ben Affleck. Achei completamente fora de contexto. Mas ao mesmo tempo eu lembrei de um fenômeno, sim, que acontece. Que é o cara desacreditado muitas vezes surpreender. Que foi, por exemplo, aí citei o exemplo do Daniel Craig. Quando foi anunciado para ser o novo 007 naquela fase pós-Pierce Brosnan, cara, chincalharam ele, criaram um site, Craig's Not Bond, e petições e petições e tudo mais. E assim, depois de assistir ao Skyfall, eu vi que o cara é mais James Bond do que nunca. Aliás, eu diria que ele se fortaleceu no Skyfall. Então eu acho que pode surpreender. O Sean Connery, por exemplo, quando foi escalado para ser o 007, passou também por um batismo de fogo. Tinha gente que falava, não, pô, o cara é um caminhoneiro, é um tosco, sabe? Pinta de estivador. E isso em 1962, né, cara? Isso em 62. E o cara foi lapidado, porque viram nele um diamante bruto que tinha potencial. Só precisava realmente ser tratado com esmero. E virou o 007 lembrado até hoje, assim, pra muitos até hoje, o melhor. Então você acha que pode ser que dê certo, né? O Ben Affleck lá no manto do Batman. Eu acho que sim, eu acho que... Tem que dar um voto de confiança pro cara. Ah, sem dúvida. E não só por ele ter se revelado um grande diretor com o passar dos anos e tal, e dos filmes que ele dirigiu. Ele é um ator mediano, ok, mas de repente pro Batman não vejo também a necessidade da gente ter um cara oscarizado. Por mais que o Christian Bale seja. Mas, depois, né? Depois. Tanto que ele ganhou o Oscar entre o Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Verdade. Não, eu acho que vale o voto de confiança, sim. Jackson, o que você achou da opinião do Rodrigo? Cara, perfeita a análise dele, mas assim, Não, eu acredito, cara. O que ele falou sobre o Daniel Craig eu concordo. Todo mundo tava metendo pau, fizeram a mesma coisa que estão fazendo com o Ben Affleck, né? Que é abaixo-assassinato e tudo mais. Só que o Daniel Craig tá provando aí, né? Nos filmes aí que ele pode ser um 007 de uma nova franquia, de uma nova maneira de ver o 007. Ele não é aquele cavaleiro como é visto os anteriores 007. Falta, acho que... Vou falar uma palavrinha meio aqui. Falta glamour pra ele. Falta aquele estilo 007 nele ainda. Tudo bem que ele tem uma cara de pitbull, né? Acho que não é de acordo com os antigos 007, que era charmosos, né? Vou falar assim, que era bem estiloso, bem charmoso, um gentleman, né? Um cavaleiro. E falta isso nele. Eu acho que se ele acrescentar um pouquinho mais de vaidade ou um pouquinho mais de a própria palavra educação, né? Beleza. Como a gente sempre começa falando de filmes que a gente viu, e hoje é o dia da perda da virgindade do Rodrigo, eu vou pedir pra ele começar. Rodrigão, que filme você indica pra gente aí, pra quem tá ouvindo Ratos hoje? Cara, é um filme que passa bem longe da franquia 007, mas que eu achei bem divertido, assim, bem atípico por ser dirigido pelo Michael Bay, que é o filme Sem Dor, Sem Ganho, baseado em fatos reais. É o filme favorito do Jackson do ano, né? É só ouvir esse nome aí eu já começo a dar risada, cara. Mas é um filme triste, né? Dói de ver, até choro de tanta tristeza que é esse filme. Rodrigo, e ele viu 2 vezes esse filme. O mais incrível é isso, cara. É porque um ele só focou no Mark Wahlberg e o outro ele só focou no The Rock. Cara, o mais surreal do filme, e eles deixam isso claro no desenrolar da história,
É que o filme é uma história real. Então, chega uma hora no filme que eles retomam isso e aparece um GC dizendo: isso ainda é uma história real. De tão surreal que ele é. Absurda, né? Tão absurdo, tão assim, fora da normalidade. E chama a atenção por ser um filme do Michael Bay que não é megalomaníaco. Não tem tanta explosão, né? Não, provavelmente tem um GC ou outro ali e tal pra completar alguma coisa, mas ainda então, assim não é um filme do Michael Bay sem a cara do Michael Bay. Você não achou a cara do Michael Bay? Sério? Não, sério mesmo. Faltou explosão, faltou aquelas frases de efeito. Rola alguma coisa do tipo, eu acredito na América, não sei o quê, mas aí é muito próprio do personagem. Não é aquele nacionalismo, assim, que ele tenta colocar nos filmes, sabe? Você é o melhor no que faz. Deus sabe, América, essas coisas. Mas então você gostou do filme, né? Assim Gostei. Gostei sim. Talvez não tanto quanto o Jackson, mas eu gostei. Você sabe que a gente fez um podcast, né? O nosso segundo podcast foi sobre o Pain and Gain. E o Jackson, assim, ele se derramou de amores pelo trabalho do Michael Bay, principalmente esse filme. Sim, é só escutar o podcast aí, vocês vão ver os amores que eu tenho por esse filme. Vale a pena. Vale a pena. Jackson, e você, cara? Que filme que você recomenda aí pra galera que você tem visto aí? Cara, eu vi Chamada de Emergência com Halle Berry, cara. Eu gostei muito. É um filme de suspense, ação. Eu achei mais um thriller, né, cara? Eu achei fantástico, assim, a forma abordada do filme. Você fica preso na cadeira e fala, cara, o que vai acontecer nesse filme? Até você ver o desfecho final do filme. Ela é uma atendente daquele 911, né? Enfim, da polícia americana. E ela tem várias situações que demonstram do dia a dia até ocorrer o fato inesperado do filme, né? E uma menina sequestrada e ela liga para um 911. E ela tá dentro do porta-malas do carro e ela vai dando dica e conversando com ela até ela fazer o desfecho do caso, né? E o final é bem surpreendente. Eu gostei do filme pela abordagem diferente do tema do filme, tá? O filme é fraco, mas é um bom cinema em casa pra assistir. O filme se chama Chamada de Emergência, né? The Call. Tá passando já no pay-per-view daquele canal a cabo lá, né? Que a gente não fala porque não paga a gente ainda. Sim. Tem o Netflix também, né? Netflix já tá liberado. Tem no Netflix, verdade, exatamente. Eu não vi ainda, mas pelo que você tá falando aí parece ser uma coisa boa, né? É legalzinho o filme. Bela pipoquinha, bela sessão da tarde. Bom, o filme que eu vou falar, eu fui ver no cinema, se chama Bling Ring, A Gangue de Hollywood. É o último filme da Sofia Coppola. Alguém já ouviu falar nesse filme? Sim. Sim, mas ainda não vi. Então, esse filme é sobre uma história real também, a lá Michael Bay. Não, brincadeira. É uma história real de um grupo de um adolescente da classe A americana, né? Eu vi o trailer. Sabe qual é? Sei, é com a Emma Watson. Isso, a Emma Watson, ex-Harry Potter. Eu confesso, como uma pessoa que só viu o primeiro Harry Potter, não conheço muito do trabalho da Emma Watson. Pra mim, ela era mais uma atriz da gangue. E esse foi o grande problema do filme pra mim. Por quê? Porque ela não é a principal da gangue. Existe uma cabeça, a pessoa que é a cabeça da gangue. E existe o garoto, que é o único garoto da gangue. Que ele e a menina, que é uma japonesinha, na história real, foram as pessoas que arquitetaram toda essa ideia, né? Como eu tava falando da história. Eles entravam na casa das celebridades e roubavam só roupa, joias e coisas e afins. Eles entravam na internet, viam onde é que fulano ou Beltrano moravam. Enfim, vou dar um exemplo que tem no filme, a Paris Hilton. Sim. Paris Hilton ia pra uma festa, eles entravam dentro da casa da Paris Hilton. Nesse caso, no caso da Paris Hilton, foram 8 vezes. 8 vezes na casa dela. E ela não deu queixa nenhuma vez. Ela não reparou nenhuma das 8 vezes. É uma coisa tão idiota. Eu acho que a Sofia Coppola, depois do que ela fez com a Cameron Diaz lá naquele filme lá do Encontros e Desencontros, né? Que ela botou uma personagem que é a Cameron Diaz, só que é vivida pela Anna Faris. Depois que ela sacaneou a Cameron Diaz daquele jeito, eu acho que ela fez isso também pra sacanear a Paris Hilton. Porque tem uma hora que tem um personagem que fala, gente, não é possível que ela não tenha percebido que a gente tá roubando a casa dela. Já é a 8ª vez que a gente vem aqui. Quer dizer,
Eu acho que ela não botou isso à toa, né? É pra mostrar quão idiota é uma Paris Hilton. Mas, por exemplo, roubar a casa do Orlando Bloom, roubar a casa de umas outras, aquelas celebridades americanas lá que a gente escuta pouco falar aqui, mas enfim. E é interessante, mas o meu problema com o filme é exatamente esse. A Sofia Coppola, ela do meio pro final, ela esquece que aqueles dois personagens, né, a chinesinha e o garoto são os principais, e passa o trono para a Emma Watson. Então, ela encerra o filme com uma frase da Emma Watson. Então, eu acho que a Sofia Coppola, ela se perdeu um pouco em quem era o guia da história dela, entendeu? A chinesinha, ela começa como a principal e de repente ela some no filme. Desaparece. A conclusão para a personagem dela é bem vazia. Enfim, achei que faltou alguma coisa. Mas é um filme interessante, cara. Vale muito, muito, muito a pena ver. É uma excelente crítica aí a esse mundo que a gente vive hoje, né? De internet, de subcelebridade, de Big Brother, enfim. A Emma Watson, cara, eu tenho uma opinião sobre ela. Eu acho que a carreira dela começou, não um Harry Potter, mas após o filme As Vantagens de Ser Invisível. Acho que ela fez uma puta atuação nesse filme. Não sei se vocês viram ou não. Ela fez uma puta atuação nesse filme aí e eu acho que ela tem um grande futuro pela frente aí. Não se baseando com esse novo filme que você tá me falando, que parece ter um erro de direção, na minha opinião, né? Eu acho que não pela história, né? Eu recomendo, mas reparem nisso que eu tô falando. Eu acho que ela, no terceiro ato, ela se perdeu um pouco em quem ela queria focar. Acho que ela foi mais pelo nome do ator do que pela história mesmo. Mas assim, a Sofia Coppola tem créditos, porque ela faz muita coisa boa. Eu acho que ela é uma diretora em formação ainda, Rodrigo. É porque eu acho assim, ó, ela tem bons filmes e ela tem filmes que eu acho bem regulares, cara. Esse eu acho que tá meio termo também. Eu acho que ela começou muito bem. Ela tem uma vantagem de ser filha do Francis Ford. Então, ela tem enciclopédia em casa, né? Pois é. Ela tem essa vantagem. Apesar de que agora ele surtou, né? Agora ele só sabe beber vinho e dar volta lá na vinícola dele. Isso. Uma coisa que ela tá criticando ali é um pouco também da vida dela. Ela fala muito de celebridade nos filmes dela, né? Ela fala muito da vida solitária e triste e estafante que é ser rica e morar num dos melhores bairros de Hollywood, dos Estados Unidos e como isso é muito complicado pra família e tal. Todos os filmes dela bebem um pouco nessa água. Sim. Mas eu acho que nem todos tem uma ideia completa, tem uma ideia formada. Eu acho que esse filme também fica no meio do caminho. Você acha que ela dá o start, mas ela não continua? Eu acho que ela ainda tá em formação, mas ela com certeza ela vai ser uma grande diretora. E ela tem um nome Coppola que ajuda bastante também, né? Muito, abre muito as portas. Mas eu acho interessante, pelo menos os temas que ela aborda, eu acho todos eles bem interessantes. Assim. Talvez a maneira que ela desenvolve os filmes ainda não me agradem tanto, mas eu gosto dos temas. Podemos ir para o nosso tema principal? Podemos. Sim. Bom, então roda a vinheta porque hoje nós temos licença para matar. Bom, gente, hoje nós vamos falar do futuro da franquia do senhor James Bond. Por isso nós trouxemos hoje o nosso convidado, nosso colunista, e ele vai nos dar um apanhado geral um pouco de como a série vem até hoje. Nós vamos pro 24º filme, não é isso, Rodrigo? É isso mesmo. Então, em 23 filmes, o que a gente já teve do Bond? O Rodrigo também é um especialista, porque ele leu os livros do Ian Fleming, então isso vai ser interessante. Rodrigo, primeira pergunta, eu acho que é a mais óbvia, né? Quem foi o melhor, na sua opinião, e quem é o 007 mais parecido com o Ian Fleming que você leu? Então, vamos lá, boa pergunta. Pra mim é o Connery, Sean Connery, pra sempre. Toda vez que eu leio um livro do Fleming, a persona Bond eu imagino com a cara do Sean Connery quando jovem. Agora, um ator que fez um Bond muito próximo ao Bond dos livros foi o Timothy Dalton. É mesmo, cara? Que pouca gente lembra, muita gente fala, não, 2 filmes apenas, chega a passar em branco. Mas dos 2 filmes dele, um eu acho espetacular, que é o Marcado para Morrer, de 87. Timothy Dalton, cara. Porque os fãs não gostam muito, né? Na verdade, o que eu me lembro foram os filmes que foram
foram os que mais fracassaram, né, da franquia. O Timothy Dalton foi aquele que assinou 3 contratos, né, mas teve problemas. Só fez 2. Teve problemas, né, na o pessoal não gostou muito dele. Não aceitou muito, aí venceu o contrato do terceiro e acabou não fazendo, né. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, ele fez o Marcado para Morrer, que teve uma boa recepção. E em 89, eles fizeram o Permissão para Matar com uma cara muito Miami Vice. E eles usaram estúdios no México, então ficou realmente uma cara de Bond num episódio meio latino, assim, foi... Eu achei que... O Benício Del Toro tá no filme, né, cara? O Benício Del Toro é um dos vilões do filme, né? O Benício Del Toro é um dos vilões do filme. Os primeiros papéis dele. Assim, muito novo. Pra mim, esse filme tem uma das Bond Girls mais bonitas de toda a série do 007. Carey Lowell. Carey Lowell. Faz o papel da Pen Bouvier. Mas fale do Timothy Dalton. Não, o Timothy Dalton ele fez um 007 muito próximo do personagem do Ian Fleming. Um cara mais frio, durão, tem uma sobriedade, sabe, na forma como ele interpreta o 007. Não tem aquela coisa pro lado da chacota, por exemplo, como era o Roger Moore. Muita gente gosta do Roger Moore, mas assim, não é nem de longe meu 007 favorito. Mas você acha que talvez foi por isso que ele foi rejeitado? Porque ele fez, o Timothy Dalton ele assumiu 2 anos só depois do Roger Moore. As pessoas ainda tinham o Roger Moore meio fresco na cabeça, né? Mas até porque o Roger Moore fez 7 filmes, não foi isso? Ele fez 7 filmes. E os 7 filmes foram um sucesso. Foram. Souberam aproveitar bem a época. Só teve um, né, que foi fora da franquia, né, que não teve tanto sucesso assim, né? Mas o fora da franquia foi com o Sean Connery. Foi o Sean Connery, Nunca Mais Outra Vez, de 83. Que eu adoro esse título, cara. Nunca Mais Outra Vez. A franquia tem títulos maravilhosos. Né? E você sabe de onde vem o título, né? Porque ele disse que não voltaria ao papel. Exato. Never. E a esposa do Sean Connery, ela sugeriu que o título fosse Never Say Never Again. A franquia do 007 tem coisas maravilhosas, tem títulos maravilhosos, tipo Só Se Vive Duas Vezes. Cara, mas o Ian Fleming, ele era espetacular pra título e nome de Bond Girl. Nossa, o nome de Bond Girl Honey Rider. Kitty Galore, que no cinema virou Pussy Galore. Mas, Rodrigo, você não acha que, talvez por causa disso, do Roger Moore, as pessoas gostavam tanto do Roger Moore, será que não foi por isso que rejeitaram o Timothy Dalton? Eu acho que sim, mas a franquia na época vivia uma turbulência, tinha um problema, uma pendência com a família do Ian Fleming. E depois do filme de 89, que esse sim eu acho que não foi muito bem recebido, a série entrou num hiato de 6 anos. Tanto que o contrato do Timothy Dalton, na verdade, ele se estenderia até o filme GoldenEye. Mas aí, com essa coisa do hiato, ele abriu mão e tudo mais, o contrato rescindido, foram atrás do Pierce Brosnan, que quase foi 007 em 81. Ô, Rodrigo, os filmes são sequenciados com os livros ou não? Não. Tanto que o primeiro romance escrito pelo Ian Fleming foi o Cassino Royale, e a cinesérie começou pelo Dr. No. Satânico Dr. No, né? Se não me engano, ele é o 5º ou 6º livro. Na verdade, assim, deixa eu só entender. Nem tudo é baseado no livro dele, né? Algumas coisas eu sei que são baseadas em frases, coisas que ele escreveu no livro, enfim. Nem tudo é baseado exatamente num livro, não é isso, Rodrigo? Não, eles podem tirar um capítulo, um conto, porque o Ian Fleming chegou a lançar livros com contos curtos. E aí eles adaptam livremente. E eles adaptam. O Espião que Amava, por exemplo, ele é só o título. Não tem nada do livro, só o título. Não, no livro é uma garota que conheceu o James Bond, e aí ela conta toda uma história, tanto que o Bond só aparece no fim do livro, realmente. E é como se fosse um diário dela, contando o tempo que ela viveu com aquele espião. E o filme foi feito com aquela coisa de um cara megalomaníaco, obcecado pelo mar, pelos oceanos, querendo transformar a Terra num planeta água, quase a música do Guilherme Arantes. Por que esse filme é tão amado por quem gosta do 007, cara? Me explica. Por que esse filme fez tanto sucesso? Olha, pra quem acredita em numerologia, talvez seja isso. Ele foi lançado no dia 7/7 de 77. Mas eu diria que às vezes eles tocam em pontos na condução da história no cinema que agrada, sabe, leigos, fãs dos livros e tudo mais, e vira aquela coisa
pop. Então acho que todos os atores tiveram a sua parcela pop no sentido de você atingir uma grande massa. Todos os atores tiveram isso, exceto o George Lazenby, que só fez um filme, realmente. Realmente, o Espião que Me Amava, acho que ele contém um pouco da fórmula. Ele contém o essencial que faz o 007 ser um sucesso. Rodrigo, do livro por filme, hein? Teve algum que respeitou, seguiu à risca o livro ou não? Não teve nenhum livro aproveitado do começo ao fim? Não, a maioria era. A maioria, hoje, pelo menos, eu sei que é uma leitura bem livre do livro, né? A Serviço Secreto de Sua Majestade, que foi justamente o filme do George Lazenby, foi um filme que seguiu à risca o livro. E é um bom filme. É um filme excelente. Eu acho muito bom esse filme. Sensacional. É nessa história que o Bond se casa. Pra mim, tá no meu top 3, tá? Eu acho muito bom. Acho também muito bom. Esse filme tem o Telly Savalas como vilão Blofeld. Agora, o meu filme favorito, vocês sabem qual é, né? É o Foguete da Morte. Putz, cara. Moonraker. Por quê? Por que será, né? Por quê? Porque mostra... Porque tem uma briga em cima do... Tem uma briga em cima do Pão de Açúcar. Ele derruba o bondinho, cara. Ele não, aquele cara lá, o Jaws. O Jaws. O Jaws derruba o bondinho. Pô, tinha que ser lá, cara. E o mais engraçado é que esse filme ele foi feito na época do boom Star Wars. Então deram um jeito de levar o personagem Bond pro espaço. Mas o livro em si, o livro é maravilhoso. Maravilhoso. E é diferente. Completamente. Você falou que pro público, né, o Sean Connery é o melhor Bond. Diria pra maioria, não pra todos. Tem um amigo, por exemplo, que o Roger Moore pra ele é o Bond porque eu lembro que eu cresci vendo o Roger Moore na Globo. Eu também. Então assim, o primeiro Bond que eu tive contato foi o Roger Moore. Eu vou te falar uma coisa do fundo do meu coração, que a gente precisa falar isso logo no começo da conversa, tá? Craig is not Bond. Eu preciso tirar isso do meu ombro, cara, porque eu sou um desses caras que criticou o Daniel Craig como James Bond. Mas você aceitou hoje, Marcelo, ou não? Eu critico até hoje, cara. Critico até hoje. Sabe por quê? Eu vou explicar. Eu vou dar meu ponto de vista. Daniel Craig, pra mim, ele... Não é nem a questão do 007. Como eu falei, eu cresci vendo o Roger Moore, que também não é o melhor exemplo de 007, como tá falando aí o Rodrigo. Uhum. A minha opinião do Daniel Craig... Eu vou falar do Daniel Craig, o ator Daniel Craig. Só tem um filme do Daniel Craig que eu respeito. Que ele tá como bom ator, na minha opinião. Por incrível que pareça, um filme do Sam Mendes, que é o Estrada pra Perdição. Que é um dos poucos filmes que eu vi o Daniel Craig fazer um papel diferente do que ele faz hoje no cinema, incluindo os filmes do 007. Se você pegar o Munique, por exemplo, ele tá fazendo 007 no Munique. Se você pegar o Layer Cake... Ele tá fazendo 007 exatamente aquele papel, cara. Então, assim, pra mim, o que ele acrescentou ao 007 foi muito pouco. Tudo bem. Aí você vai falar, pô, mas ele no Skyfall ele tá arrebentando, no Cassino Royale ele tá arrebentando. O Daniel Craig, ele é o pior Bond nos melhores filmes do 007. Ô, louco. Eu acho, eu vou te falar, o Pierce Brosnan pra mim dá de 10-0 no Daniel Craig. Só que o Pierce Brosnan, ele só fez ele fez 4 filmes, ele só fez um bom, que é o primeiro, o GoldenEye. Que por incrível que pareça, é do Martin Campbell, que foi o cara que pra mim fez um dos melhores filmes, que você falou do top 3 aí, pra mim esse é o primeiro. Que é o Cassino Royale. Uhum. Eu simplesmente amo esse filme. Amo. Se aquele personagem não se chamasse Bond, se chamasse qualquer outra coisa, era um excelente filme de ação. Ele tem um tempo, sabe? Aquela cena do aeroporto, pra mim, ela é pra ser estudada. Porque as coisas vão escalando de uma forma, sabe? Aquela primeira hora do filme, pra mim, já é um curta. E só depois que o filme engrena lá em Montenegro, não é isso? Isso. Cara, acho um filmaço. Mas, só fazendo um adendo, pra mim, o mérito do Martin Campbell é fazer a cena do poker não se tornar uma coisa enfadonha, chata. Perfeito. Se fosse o Tarantino, seriam 25 minutos. Ah, certeza. Não virar uma carta, estilo, né? Bastardos Inglórios, falando, você está me enchendo o saco. Ah, eu estou te atrapalhando? Sim, você está me atrapalhando. Ah, então... Mas é isso que eu tô falando. O Roger Moore, ele, os filmes dele fizeram sucesso e tal, porque ele era um canastrão, tudo bem, mas ele tinha uma empatia.
ele conseguia passar essa empatia, e mesmo que o filme fosse ruim, era divertido você assistir ele. Você entende meu ponto de vista? Não, eu entendo, e acho que ele retratou bem o que foi a década de 70. Perfeito, perfeito. O Pierce Brosnan, idem. O Pierce Brosnan, nem todos os filmes eram bons, mas ele era divertido de se ver. Ele parecia que não tava levando aquela coisa 100% a sério, sabe? É que o Brosnan, ele tinha uma coisa em favor dele, que eu acho que todo ator que assume um personagem, ele deveria ter. Ele é fã. Perfeito. O Brosnan conta que quando ele chegou à América, porque ele é irlandês, o primeiro filme que ele viu foi Goldfinger. E diz que ele falou pros pais dele, um dia eu vou ser o 007. Então, Rodrigo, a gente não pode falar do Goldfinger sem citar pelo menos o refrão daquela música, por favor. Goldfinger. Obrigado. Então é o seguinte, só pra terminar com o Daniel Craig, eu acho que ele deu muita sorte de estar fazendo esses filmes, porque pra mim ele tem cara de psicopata. Eu costumo comparar o Daniel Craig ao Danny Trejo. Sabe o Danny Trejo do Machete? Machete. Por quê? Vocês já viram uma camisa do Danny Trejo? Eu já vi na rua essa camisa. Que tem assim, as emoções de Danny Trejo. E é assim, ó, alegre, feliz, triste. Aí é a mesma foto em todas essas emoções. Esse é o Daniel Craig pra mim. Olha, discordo. Eu virei um fã do Craig. Eu também fiquei com o pé atrás quando ele foi escolhido para ser o 007, porque eu me lembro que haviam outros candidatos ali e o meu favorito era o Hugh Jackman. Sabe quem era o meu? Clive Owen. Então, mas o Clive Owen tava muito velho pro papel, infelizmente. Eu não sei, já acho. Isso que você falou do Craig, eu vejo no Clive Owen. Ah, você acha ele psicopata, o Clive Owen? Eu acho ele meio boneco de cera. Tá. Sem expressão. Tudo bem que o Bond, assim, se você voltar pro Bond do Ian Fleming... Primeiro que o Bond do Ian Fleming nunca foi um galã. Digamos que ele era um homem bonito, mas ele não era esse galã, por exemplo, ele não era o Pierce Brosnan. O Bond do Ian Fleming era um cara que com marcas de guerra, assim, sabe, com uma cicatriz no rosto. Então, quer dizer, ele não era lá também um cara muito... Ele era muito mais viril do que um galã. Afinal de contas, ele é um agente secreto, né? Exato. O Roger Moore, cara, malemar ele dava um tiro. O Craig, ele passa mais esse negócio de eu sou um agente, eu sou profissional. Realmente, eu não acho ele bonito. Tem mulherada que acha. Então, mas Mas o Craig tem uma coisa que o Connery tinha. Ele pode muito bem jantar com uma garota e ser um cara cortês com ela, como ele pode esfaquear a moça por baixo da mesa e você não vai achar aquilo imoral. Você vai falar, o Connery faria isso e o Craig faria isso. Certo. E tem um roteirista que ele fala isso. Se a gente fizesse isso com o Roger Moore, seria imoral. Agora, deixa eu só te falar uma coisa. O Clive Owen, só defender a minha escolha. Ele tava velho, já tinha mais de 40, eu acho que não era essa linha que eles queriam com... A primeira cena do Cassino Royale já me provou que não servia o Clive Owen, tá? Só dizer. Aquela cena que ele persegue o cara na África e tal, que Sim. Tem o parkour e tal, que acho uma das melhores cenas da franquia. Madagascar gravado nas Bahamas. Perfeito. Eu falei que o cara entendia, hein? Tá vendo, Jackson? Falei. Mas o Clive Owen, ele, pra mim, ele fez o 007 num filme chamado The International. Quem não viu esse filme, veja. É um dos melhores filmes de espionagem que eu já vi. A Naomi Watts? Exatamente. Se chama Trama Internacional. Cara, eu esse amo filme é sensacional. Sensacional. Tem uma das melhores cenas de tiroteio da história do cinema, na minha opinião. Sim, no Metropolitan. Dentro do Guggenheim. Do Guggenheim. Do Guggenheim, do Museu de Nova York. É isso mesmo. Que não foi lá dentro, né? Eles tiveram que construir o museu em um set pra destruir. Pô, perfeito. Mas o Clive Owen ali, ele tá fazendo um personagem... Não vou dizer que é o 007, porque, né... Mas ele me provou ali que ele poderia fazer um bom filme 07. Talvez os filmes do Brosnan. Não esses, repito, não esses, porque demanda muito de um ator de físico. Apesar de que agora também, se a gente vai entrar em físico, é uma das perguntas que eu queria te fazer. O Sam Mendes está tocando já numa coisa que viu na série, mas viu pouco, que é a questão da idade. O que você tem a dizer sobre isso? Você acha que eles vão abordar um pouco isso, Rodrigo? Eu acho que seria interessante... Isso vai um pouco para os livros pós-Ian Fleming, de caras que se propuseram a escrever o personagem Bond depois da morte do Fleming, e a gente pode citar aí uns caras como o John Garner, por exemplo, que eles retratavam um Bond mais velho. O Sam Mendes é um fã
da série 007. Isso ajudou muito. Muita gente não gostou do Skyfall, acharam que mexeu no cânone do personagem e tudo mais. Ah, tem coisa que não se deve esmiuçar ali. Foram atrás de falar dos pais do Bond. E realmente os pais do James Bond, segundo Ian Fleming, morreram nos Alpes, num acidente de carro e tudo mais. E é o primeiro filme que retrata isso também, né? Exato. Nenhum da franquia anterior teve sequer falou dos pais do 007. Não, existem menções rasas, assim, de que sim. Onde é órfão e tudo mais. Mas esmiuçado dessa forma, não. Não, dessa forma não. Eu confesso, assim, acredito que o termo Skyfall foi criado para o filme. Não me lembro de qualquer outra referência. Mas realmente o 007 foi um órfão, sim. Foi depois criado por uma tia, se eu não me engano, que o colocou no colégio e tudo mais, onde ele se destacava muito mais em provas físicas do que qualquer outra coisa. Você se interessaria em ver, já que a gente vai falar do futuro, né, da franquia, você se interessaria em ver o Bond penando um pouco mais? Como eu falei, no Skyfall foi só tocado, né? Depois do meio pro final você não toca mais nesse assunto. Mas você se interessaria em ver um pouco mais disso nos filmes do Sam Mendes? No próximo filme do Sam Mendes, talvez? Sim, me interessaria. Eu acho que o Sam Mendes ele vai tocar em alguns pontos agora que, na verdade, eu acho que ele não vai inovar, mas ele vai tentar sincronizar o que é a era Craig muito com o que o Bond já foi realmente. E no Skyfall a gente nota uma mudança gritante, por exemplo, do Quantum of Solace, onde era um filme muito mais... Não sei te dizer, eu não gostei do resultado que o Mark Foster chegou naquele filme. Não gostei, acho que ele é um meio termo, ele não é o Cassino Royale, ele deveria dar continuidade à história, como ele deu realmente, mas eu acho que ele ficou meio no limbo. O Skyfall, pra mim, cara, ele entrou acho que talvez pros top 5. Porque ele tem elementos, eu não sei, atualizaram realmente o 007 e são coisas que o fã sempre quis ver. Por exemplo, uma sequência de ação em Londres. Eu acho que o Sam Mendes, os roteiristas, foram muito felizes com isso. Aliás, um cara que escreveu o Skyfall, um dos, foi o John Logan, que é um cara que eu sou muito fã, assim, desde que eu assisti Frost Nixon, achei que ele me mandou ver no roteiro. E acho que ele deu uma roupagem muito mais classuda para se fazer o Skyfall. Durante uns bons anos, a franquia tem trabalhado com uma dupla de redatores, de roteiristas, que é o Neil Purvis e o Robert Wade. Mas eu acho que eles têm boas ideias, mas sempre falta alguém para lapidar. E o Logan foi esse cara? O Logan foi esse cara para o Skyfall. Tá. Ô Jackson, o que você achou do Skyfall? Você curtiu? Cara, achei um filmaço. Um filme que tem um começo, meio e fim perfeito. Fotografia maravilhosa. Direção impecável. E o Daniel Craig ali, ele mandou muito bem na interpretação. Tudo bem que é aquilo que você fala, né? Ele tem a mesma cara em diversos filmes, mas nesse filme, cara, eu acho que ele mandou muito bem. E é um filmaço. Eu adorei Skyfall e adorei o primeiro também, o Cassino Royale. Cassino Royale. Então, dos 3 filmes, eu gosto mais do Cassino, tá? Hoje eu tenho isso claro na minha cabeça. Pra mim, como eu falei, é um filme de ação mais completo. Eu não sei, eu gosto muito. Eu acho. Mas você não gostou do Skyfall? O vilão... Não, então, eu adorei o Skyfall. O vilão do Skyfall é melhor. E eu acho, isso é uma coisa que eu queria tocar também, Rodrigo. Porque os bons filmes, geralmente, são aqueles que têm bons vilões. O Dr. No que não me deixa mentir, né? Mas eu gosto muito do vilão do Cassino Royale também, que é o Mads Mikkelsen. Sim. Que faz o Hannibal hoje na televisão e tal. Sim. Então, e ele, se você pegar no Cassino Royale, ele não é um vilão, ele é meio bundão, assim. Eles só percebem que ele é bundão lá no meio do filme, né? Falam, não, esse cara não é o cara que a gente tá querendo achar, a gente quer achar o cara que tá acima dele. Que eles tentaram consertar um pouco no Quantum, mas também não, é o que você falou, não, pra mim não foi, mas enfim. E o Skyfall tem um excelente vilão. Então, mas a minha pergunta é exatamente sobre isso. Você não acha que aquele final é muito Esqueceram de Mim, não, cara?
Vamos botar um monte de bomba na casa, botar uma bombinha aqui na porta, uma arma pendurada lá em cima. Eu tava gostando do filme até aquela parte, cara. Não, mas, ô Marcelo, desculpa, eu vou me meter, mas ali ele tinha que demonstrar o treinamento dele, cara. Ali ele demonstrou realmente o que ele é capaz ou não de fazer. Então, eu achei interessante porque nos livros você não tem um bonde cheio de gadgets ali, de armas ou de bugigangas, né? Isso, não você tem. tem um cara que geralmente vence pela astúcia. Isso. Tem uma passagem no filme, no livro Viva e Deixe Morrer, já quebraram o dedo dele e tudo mais e tal. Um dos capangas do vilão, ele começa a torcer o dedo do bonde até o dedo mindinho do bonde encostar no punho. No pulso, desculpa. E aí ele desmaia de dor. Quando ele acorda, os caras falam, leva ele pra lá e dá um fim nele e tal. E aí ele mira nos olhos do cara e diz assim pra ele, pro vilão: quem merece morrer, tem a morte que merece. E aí ele sai. Daí ele tá andando por um corredor e tem uns capangas atrás dele, então o que ele faz pra medir a distância? Porque ele sabe que ele vai ser morto se ele não reagir. Então ele começa a balançar o braço dele só pra medir a distância, mais ou menos onde o cara tá atrás dele. E aí chega uma hora que ele encosta o braço no cara e aí ele consegue dominar o cara e tal e leva os caras a nocaute. E quer dizer, então ele é um cara astuto. Um agente, acima de tudo, ele tem que ser astuto. Ele não pode depender de gadgets. E colocaram isso no cinema, com caneta explosiva, com rádio transistor e tudo mais, que é usado no Skyfall. Mas... Então, peraí, essa palhaçada toda do Q, né? Uhum. É no cinema, né? No livro é mais séria a coisa. É bem mais sério no livro, né? Porque o Q é um armeiro. O Q é o cara que vira pra ele e fala assim, olha, você... Ao contrário do que foi colocado no cinema desde o início, você vai usar o Walter PPK. O Bond sempre usou a bereta. O James Bond nos livros aí, cara, ele é um matador, velho. Ele mata sem custo, tá lá toda hora matando. Então, né? Na verdade, ele possui a licença pra isso. O licença para matar, né? Os duplo zero, ele diz ao Bond que ele pode matar quando ele quiser, quem ele quiser, onde ele tiver. Mas no começo do livro Goldfinger, se eu não me engano, o Bond tá no aeroporto, conversando ali com os pensamentos dele, ele pensa que ele não gosta de matar. O ruim das missões dele é justamente ter que matar. Então, mas o Daniel Craig fala isso no Skyfall, que ele, aquela cena que o cara tá fazendo aquele teste com ele, e ele pergunta alguma coisa, gun, aí ele, kill, sabe, tipo, e toda a pergunta que vai ser feita pra ele vai falando, ele é muito psicopata. O do Daniel Craig, ele é, cara. Ele é objetivo. Pra mim, toda vez que ele mata alguém no cinema, ele tá com aquele sorrisinho dele. Que ele não sorri mostrando o dente, né? O Daniel Craig, ele não mostra o dente. Uhum. Ele sorri com aquela boca de canto, assim. E pra mim é aquela felicidade que ele tem toda vez que ele mata alguém no filme dele. Então, mas a gente entra num ponto que eu sempre discordo. Na verdade, a coisa não parte do ator. Muita gente fala, o Daniel Craig é um cara rústico no filme Cassino Royale. Mas foi definido assim pelos roteiristas. Sim. E pelo diretor. Então, mas eu acho que aí o ator tinha que trazer alguma coisa. Por exemplo, tem uma diferença muito grande entre o Pierce Brosnan e o Daniel Craig. Aí eu não sei se é intencional ou não, mas o Martin Campbell dirigiu os dois. Sim. O Martin Campbell definiu como seria o Bond de um e o Bond de outro. Exato, ele introduziu o Brosnan e depois o Craig. E eu acho que ele fez uma coisa interessante. Ele não quis que o Craig fosse igual ao Brosnan. Uhum. Né? Mas a exigência... Ele respeitou o ator. Fala. Mas a exigência do roteiro pede isso, Marcelo. O Craig ele tem que ser um... Aliás, essa renovação da mas aí, Jax... Tá pedindo isso, entendeu? Mas aí você tá querendo me dizer que no Munique ele pediu, o roteiro pedia isso. Todos os filmes que ele fez... Não. Eu entendo que você tá... Tá entendendo? Não. Desde que ele virou principal de filme, é o roteiro. Vamos lá. Eu entendo o que você tá falando. Talvez se o Daniel Craig não tivesse feito os outros filmes, apagasse todos os filmes dele e fizesse só James Bond, a gente ia falar, caralho, que ator, hein? Porque ele ia estar encaixado perfeitamente no papel pelo roteiro e pela nova franquia do 007, que tá pedindo nesse momento, tá? No meu ponto de vista. Uhum. Agora, como a gente já viu a bagagem dele em alguns outros filmes, concordo com você, é a mesma expressão. Agora, quer dizer, eu e o Rodrigo, eu acho que a gente tá analisando assim, cara, vamos deixar ele nesse papel, vamos aceitar ele nesse papel. Não. E pela situação do roteiro e tudo mais que eu tô falando aqui, cabe
isso a ele. Então, ele tá fazendo um bom papel de 007. Só que, cara, eu concordo com você. É a mesma expressão, a mesma... é tudo, entendeu? O sorriso, não tem sorriso, né? Em todos os papéis dele. Eu prometo que eu não falo mais mal do Daniel Craig. Que o Daniel Craig ele tá se adaptando muito bem no papel 007. É o que eu falei, ele tá fazendo os melhores filmes. Mas eu acho Exatamente. que ele É o que você falou. É o que você falou, Marcelo. Ele é um mau ator nos melhores filmes 007. E ele tá dando essa sorte, entendeu? E eu acho que ele se tornou Bond no Skyfall. Perfeito. Por quê? Diz pra gente. Porque o universo da era Craig se tornou o universo 007 a partir do Skyfall. Porque ali eles definiram os coadjuvantes, Ali você tem tudo, de volta o Q, a Moneypenny. Você tem um chefe dele, o M, homem novamente. Uhum. Numa sala que lembra muito. Pode ver a cena final. Lembra muito os filmes da época do Connery. Do Connery, é verdade. Aquela sala aconchegante, rústica ali, da época que o M era o ator Bernard Lee. A secretária ali, né, no comecinho, né? Exato, Então, aquela porta. A maneira que eles filmaram tá muito parecida com a parte do Connery. Eles respeitaram muito essa Isso parte. Eu achei muito legal. O Sam Mendes, como fã, eu acho que ele trouxe aquela coisa meio vintage, assim, pra esse 007 dos novos tempos. O que você acha que vai ser feito daqui pra frente com, como você falou, como você citou, o M, a Kill, a Moneypenny? Você acha que eles voltam a ter uma importância? Porque nesse filme do Skyfall achei interessante. Você vê o M participando de um tiroteio, você vê a Moneypenny participando de... Você só descobre que ela é Moneypenny no final do filme, mas enfim. Até aí ele já comeu a Moneypenny também. Mas você vê eles em ação, né? O próprio Kill também participa da missão lá dele e tal. Você acha que o Sam Mendes vai aproveitar mais isso ou fora de cogitação? Eu acho que sim, principalmente o M, porque o M sempre foi um velhinho, inclusive nos livros. E você tem o Ray Fiennes, que não é um cara velho. Que ele pode ser aproveitado até para sequências de ação. Vamos esperar que sim. Acho que vai ser um M mais atuante. Ô Rodrigo, mas com essa nova franquia e tudo mais, você acha que os antigos fãs do 007 vão gostar, cara, do futuro do 007, cara? Da forma que tá sendo cogitada, da forma que tá sendo escrita? Eu acho que cada 007, com o passar das décadas, né, dos anos ali, ele se adapta ao movimento que a gente vive no mundo atual. Por exemplo, nos anos 60, o Sean Connery estapeava a mulherada numa boa. Uhum. Tem uma entrevista da Playboy dos anos 60 que o Connery diz: não vejo mal algum um homem dar uns tapas numa mulher de vez em quando. Então, havia esse sexismo, sabe, esse machismo. A gente vê a série... Oi? Se fala isso hoje em dia, é cadeia, né? Pô, o goleiro Bruno falou isso, cara. Até hoje criticam ele por causa disso. Não, você vê, tem a série Mad Men, retrata muito bem isso. A mulher ali em segundo plano, o cara estapeando, tinha caso extraconjugal ali, mas é normal, são os anos 60. Com o passar das décadas, o que aconteceu? A mulher ganhou espaço, sabe? Ganhou respeito. O Bond já não estapeava mais a Bond Girl. O Bond do Timothy Dalton, por exemplo, ele já não bebia, fumava e nem fazia sexo, assim, deliberadamente. Ele já era um cara muito mais contido. Por quê? Porque nos anos 80 você teve o boom da AIDS. Então tudo isso é retratado. O Pierce Brosnan, ele era um cara muito mais metrosexual. Talvez foi o Bond mais metrosexual que já existiu. E reflete o quê? Os anos 90, o início dos anos 2000. O Craig, ele já entra numa fase muito mais, sabe, de um mundo mais triste, mais pragmático, com o terrorismo batendo a porta. A organização Quantum, nos 2 primeiros filmes com ele, é uma organização terrorista. Então eu acho que o Bond, ele reflete muito a cena atual que a gente vive. E os próprios vilões também, né? Tem várias referências aí nos filmes aí, que é o que você acabou de falar, né? Por exemplo, sobre os anos 80 da AIDS, desde a Guerra Fria, até referências da Segunda Guerra Mundial, né? Que tem o Dr. No aí, que é um chinês, só que com sotaque alemão, né? Ele é sino-alemão. Isso, ou seja, foi referente à Segunda Guerra Mundial e à Revolução da China que estava tendo, né? Na época. Ou seja, o filme ele sempre coloca aqueles detalhes, né, no filme.
atualmente não está sendo feito isso, né? Nos filmes. E não tem mais aquela tecnologia. Não tecnologia, né? Mas aquela ficção, aquele delírio ali daquele carro virar submarino. É porque era meio absurdo, né? Meio absurdo. Eram... o raio laser nos anos 60 era uma coisa, meu Deus, né? Exatamente. Aquela cena do Goldfinger, que ele quase corta o 007. Que um filme tem um filme do Brosnan, o Novo Dia pra Morrer, se eu não me engano, que brinca um pouco com isso também, né? Esse filme, cara, pra mim ele é uma galhofa sem tamanho. Que é uma pena, porque é o 20º filme, eles fizeram uma super festa, dizendo 40 anos da série, né? 2002. Pois e foi uma palhaçada só, cara. Ainda botaram a Madonna no filme. Pois é, e nesse ponto eu acho o Skyfall, comemorando 50 anos da série, muito mais coeso, muito mais sóbrio e muito mais classudo, muito mais 007 do que Um Novo Dia para Morrer. Muito mais apropriado, né, cara? Mas muito mais. O que eu falo do Bond certo no filme errado. Eu não vou falar o nome dele, que eu prometi que eu não ia falar mais. Só uma observação, eu acho que se seguirem por essa condução, essa linha de condução que o Sam Mendes estabeleceu, vai ser um Bond muito bom para os próximos 2 filmes aí que o Daniel Craig tem encontrado. Porque comparem o Bond estabelecido no Cassino Royale, a continuação no Quantum of Solace e o Skyfall. No Skyfall, as lutas, por exemplo, assim, aquela coisa física, corporal, até mais verossímil, assim. Tudo bem, o Bond é um agente, é um soldado. Mas no Quantum of Solace, ele tava, cara, quase um super-herói, assim, sabe? Ô Rodrigo... Karateka, aquela parte que ele chega no Haiti e tudo mais, ele briga com o cara no apartamento. E já no Skyfall, ali lutando no teto do trem e tudo mais, eu achei aquilo muito mais, sabe, uma troca de socos muito mais clássica. Uhum. Então, mas eu entendo o que você tá falando e eu concordo plenamente. Aquela parte, cara, quando ele começa a ser interrogado, cara, ele passa dor pra gente. Passa dor, e naquela parte que ele tá sendo afogado também, cara, eu me senti sufocado junto com ele. Uhum. O Jackson falou uma coisa que eu queria aproveitar e comentar também. Que é o seguinte, tem uma coisa pra mim que não mudou em nenhum filme. É a maneira que ele leva a mulher pra cama. Isso, eu não sei como é que é no livro, Rodrigo, explica pra gente melhor, mas é o seguinte, em todos os filmes do 007, é uma coisa quase, como é que eu vou dizer, é soft porn, sabe aqueles filmes pornô que passavam na Bandeirantes, assim, aquele sexta sexy, assim, sabe assim? Emanuele. Emanuele, perfeito. Não importa o que eles estão falando, onde eles estão, o papo não interessa, aquilo vai terminar na cama. E eu achei engraçado que no Skyfall isso também tem. Quando a mulher aparece, quando a primeira Bond Girl aparece, né? Uhum. Aquela, que eu esqueci o nome dela, mas ela é bonita também de rosto. É a Berenice Malor. Exatamente. Quando ela aparece, de cara eu falei, vai comer. Aí ele senta no bar, pede o drink e tal, não sei o que. Eles estão conversando sobre o vilão. Ela tá se cagando de medo e ele come ela no chuveiro. Quando ele chega... Aí, de repente, ele está no hotel. E outra cena, ele tá no hotel, não sei o que, sofrendo e tal. Aparece a Moneypenny lá. Olha, vim trazer o terno, que não sei o que. E ele come a Moneypenny também. Então, mas isso não fica explícito. Mas eu acho que comeu, cara. Porque pelo jeito que ela dá uma abraçada nele ali e tal, não sei o que. Mas enfim, todo filme tem isso, cara. É uma coisa quase... como eu falei mesmo, parece filme pornô, cara. O cara chega, eu vim trocar o seu encanamento. E vai terminar em sacanagem. Se botasse a musiquinha, aquela musiquinha, né, da cena de sexo, tá? Aquela musiquinha clássica, era um filme de sacanagem, cara. Isso tem no livro, Rodrigo? Tem um filme, cara, que uma das Bond Girls não vai pra cama com ele, que é no Quantum of Solace. Ah, é verdade. E é uma das mais bonitas também, hein? É uma das mais bonitas, que é a Olga Kurilenko. Que eu acho linda. Engraçado, mas ele naquele filme, esse é o filme que eu menos acho um filme do 007. E de fato, eu até queria falar um pouco desse filme. Uhum. Porque, assim, na verdade, assim, ó, o filme que melhor expressou como é que é ser rejeitado, como é que o Bond é rejeitado, pra mim foi o Cassino Royale. Volto a ele. Uhum. E desde o começo eles falaram, né, que a Vesper seria a mulher que iria definir quem ele ia ser nos próximos filmes. Porque ele se apaixonou por ela, ele queria largar, né, ele larga, né, ele pede demissão por e-mail e tal, pra ficar com ela. E aí ela sacaneia ele, como toda mulher faz com qualquer homem. Eu vou receber vários e-mails de ódio depois dessa. Mas vai mesmo. Vai mesmo. Vou. Por isso que eu nem ri. Marcha das vadias. Vai invadir o vai ter uma placa pra mim lá. Mas enfim,
Eu gostei muito da maneira que a Vesper ela foi retratada no universo do Bond. Nesse filme do Quantum, e agora, Rodrigo, eu vou te pedir pra você falar um pouco desse filme, porque nesse filme ele não tá ali nem pra comer ninguém, ele só tá ali pra matar. Você vê que ele nem fala a frase clássica dele, né? My name is Bond. Uhum. Ele nem fala essa frase. Ele não bebe o drink dele. Ele não... Não, e eu acho que tem uma discrepância em relação ao Cassino Royale, que é quando ele tá na primeira classe do avião, ele e o Mattis, que eles estão indo pra Bolívia, e aí ele fala assim, você tá bebendo o que aí? Não sei, o que é? E é exatamente o drink que ele pediu no cassino em Montenegro. Então eu achei que isso foi um furo, talvez, dos roteiristas, não sei, foi um erro de continuidade. Como é que você acha que o Quantum ele se encaixa aí, pelo menos nesse novo Bond do Daniel Craig? Porque, como a gente falou, ele é a continuação direta do Cassino Royale, que é uma coisa rara na série, né? Um filme que é uma continuação direta do outro. Ele começa exatamente onde terminou o Cassino Royale. Mas ele, é como você falou, pra mim são duas pessoas totalmente diferentes. Tudo bem, eles queriam passar esse sentido de vingança, né? Ele tá ali pra vingar a Vesper. Se não existisse o Quantum, tivesse pulado direto pro Skyfall, daria no mesmo. Eu tenho essa impressão. Eu tenho essa impressão que o Skyfall é a continuação direta do Cassino Royale. Não, o Skyfall, ele já mostra um Bond mais deteriorado. Já se passaram alguns anos. Passaram-se alguns anos. Tem um vácuo aí que o Quantum não preencheu, você não acha? Sim, o Quantum ele vem na sequência direta ali. Mas o Quantum ele tá no auge ainda, né? Tá num vigor físico bom ali. Já o Skyfall não. O Skyfall ele tem as crises deles ali que... Perfeito, Jackson. Eu também acho isso. Por isso que ele é esse cara que nem o Rodrigo falou. É um ninja praticamente. Então, mas no Skyfall, na minha impressão, ele tá quase se aposentando. Até que entre essa cena final que você falou, que não aceita, e ele demonstra porque ele é o 007, né? Voltando a essa cena, só um minutinho. Eu acho que isso tá meio claro, né? Aquele personagem que é o tio dele, que é vivido pelo... No Skyfall? Skyfall. Ele não é o tio, ele é o caseiro, né? É o caseiro. O caseiro. Que é o Albert Finney. Era pra ter Albert sido... Finney. Era pra ter sido... Cara, não tá muito na cara que era pra ser o Sean Connery. Era pra ter sido o Sean Connery, isso mesmo. Aquela cena inteira ali, pra mim, é uma passagem de bastão, entendeu? Tanto que o Albert Finney deixou a barba crescer, fez o sotaque escocês, que é tudo característica do Sean Connery. Ô Marcelo, mas se fosse o Sean Connery, você teria aceitado melhor essa cena? Cara, eu acho que eu ia ter muito mais, muito mais. É o sonho de qualquer fã, mas o Connery não vai mais dar as caras. Não, ele já se aposentou. A Liga Extraordinária fez com que ele se aposentasse muito antes do que ele deveria. Então, e foi uma aposentadoria tão triste, né, cara? Foi horrível, né? A Liga. Se ele tivesse se aposentado quando ele fez Encontrando Forrester, pelo menos. Aí sim. Aí sim, pô. Verdade. O Spielberg tentou trazer ele de volta pro Indiana Jones, ele não aceitou. Se o Spielberg não conseguiu trazer ele de volta... Pois aí colocaram o John Hurt. Ele não volta mais. O Quantum, pra mim, ele pega o gancho da vingança pela morte da Vesper, e pelo fato dele estar com esse cólera, sabe, de querer ir atrás realmente e encerrar o assunto. Mas a menos que eles tenham planos futuros para a organização Quantum, eu acho que foi mal aproveitado isso. Pra mim, isso aí tem que se fechar, cara. Pra mim, se eu fosse o Sam Mendes, eu faria exatamente esse filme que ele fez e tal, só que eu colocaria o Javier Bardem como líder do Quantum. Porque ele se vende mais ou menos como isso, né? Ele tem uma cena que eu acho maravilhosa, a cena que ele tá conversando, é mais ou menos uma conversa, mas que ele tá conversando com o Bond pela primeira vez, antes daquela cena homossexual, ele fala, você quer fazer a queda na bolsa de Tóquio? Aí ele faz, pronto, a gente faz. Quer fazer não sei o que? A gente faz. Quer fazer aquilo ali? A gente faz. Então, assim, isso pra mim é o cara do Quantum. Esse é o cara do Quantum que eles descrevem tanto nos outros filmes. Que eles têm células espalhadas pelos mais variados pontos do planeta e nas mais variadas patentes, né? Pois é, esse cara era o cara do Quantum pra mim. E fazia sentido, porque ele já foi um agente da rainha. Agora, eu acho que eles tinham que fechar isso. Tinham que fechar isso. Se levantar a bola, alguém tem que cortar. Pois é. Eu me lembro que surgiu um boato na época de que eles pensavam em trazer o Blofeld de volta, que é o
o vilão que inspirou o Dr. Evil, do Austin Powers, né? Certo. O careca, gato no colo. E de repente... Ele originalmente é de qual filme mesmo? Ele aparece com 007 Só Se Vive Duas Vezes, de 1967. É um filme que se passa no Japão. Cara, é um dos meus favoritos, assim. Muito bom esse filme. É muito legal e foi a partir desse filme que a coisa começou a ruir entre o Sean Connery e os produtores. O público japonês, assim, era ensandecido pela Bond mania. Tanto que começaram a tratar o Connery como James Bond. Então ele ia dar entrevistas, os jornalistas japoneses perguntavam: o que está achando do Japão, Sr. Bond? Aí ele falava: é Connery. Tem planos para visitar Tóquio, Sr. Bond? É Connery. E ele começou a entrar em parafuso, assim. Ele falou: cara, não sou o personagem, né? Sou um ator. E ali ele definiu que seria o último papel dele, como 007. Mas ele voltou em 71, né? Daí ele voltou em 71, depois do George Lazenby ter feito Serviço Secreto de Sua Majestade. Só um adendo, eu acho o George Lazenby melhor do que o cara que eu não vou falar mais. Mas vai. Só deram um filme pro cara, porra. Coitado do maluco, mas vai. Então, eu gostaria de ter visto Os Diamantes São Eternos com o Lazenby, pra ver se de repente ele ia decolar ou não. O Leslie tem uma história interessante, né o Rodrigo? Então, ele demonstrou personalidade. Mas ele tinha um estrelismo muito grande, assim. Tem até uma passagem dessa nos extras do DVD, onde é dito que a equipe estava meio descontente e tudo mais. Eles estavam num lugar lá que era o Piz Gloria, na Suíça. Nevava demais e tudo mais, né? E o povo tava ali meio triste, né? Aquela coisa de extremamente gelado. E aí decidiram dar uma festa para animar todo mundo. E aí todo mundo foi à festa e tal, exceto o George Lazenby. Quando foram ver, ele tava parado do lado de fora da festa e perguntaram: George, você não vai entrar e tudo mais? Ele falou: eu não fui convidado pra festa. Aí a esposa de um dos produtores, a Dana Broccoli, né, que é a mãe da Bárbara Broccoli, que é a atual produtora, ela falou: mas escuta, todo mundo foi convidado. Aí ele falou: mas eu sou a estrela do filme. Ali já começou a mostrar que ele não daria certo. Ele não tinha o perfil realmente. Então acho que ele foi um cara muito estrela e ele mesmo admite isso nos extras do DVD. Ele fala: eu era muito novo, ingênuo, assim, e fiz a coisa errada. Ele pede até desculpa, né, pros fãs da franquia. E se eu não me engano, na Premiere, cara, ele apareceu como mendigo, né, na estreia do filme. Ele apareceu barbudo, então, cara. Nossa, cara, ele apareceu todo detonado lá pra Premiere. Aí os produtores falaram: não, pelo amor de Deus, vai fazer a barba, porque o nosso James Bond, nossa franquia, desde o Sean Connery aí, pelo amor de Deus, foi um cara bem apresentado, por favor. Ele, não vou fazer isso. Você tem isso hoje em dia, né? Exatamente. Não com 007 propriamente, mas é comum o cara, sei lá, você pega o Hugh Jackman, depois de um filme do Wolverine, ele aparece com um visual completamente diferente. Com raras exceções, posso citar o Robert Downey Jr., que ele vai, por exemplo, à Comic Con, como o próprio Tony Stark. Mas geralmente os atores mudam completamente. Pode ver, sei lá, o cara faz um papel cabeludo, né, cabelo comprido ali e tal. E aí quando ele vai à Premiere, ele tá com o cabelo raspado e tudo mais. Parece que é proposital realmente pra se livrar do personagem anterior. E com o 007 não, se eu não me engano, o contrato do Pierce Brosnan tinha lá numa das cláusulas pra ele aparecer em festas, inclusive de smoking. Ele tinha que representar, né, o James ele tinha Bond, que ser o 007, basicamente. Tanto dentro do cinema quanto fora, né? Exato. Pô, ele fez Thomas Crown, A Arte do Crime. Ali ele é o 007. Filme com a René Russo. Como é que é, Marcelo? Como é que é, Marcelo? Não achei tanto. Ele me vendeu mais... Mas não ainda me passa aquele cara especialista em artes marciais, sabe? Isso não. Não, mas ainda assim ele mantinha aquela verve, sabe, do bom vivan. Mas aí mais pelo personagem, que o personagem é rico e tal. Eu não sei. O que eu sei é que, por exemplo, Daniel Craig, no contrato dele, ele tem que sorrir nas festas. Tanto você vê foto dele sorrindo na Premiere. Agora, no contrato dele, ele não pode sorrir no filme. Nossa, cara. Olha, Daniel Craig vai dormir hoje com a orelha quente, hein, Marcelo? Aliás, uma bela orelha, né? Porque, meu amigo... Eu diria mais. Orelha de lutador de MMA, né? Eu diria mais, eu diria que ele vai dormir com a orelha de abano quente. Mas ele trouxe coisas boas pra
pra franquia 007, por exemplo, ele é fã dos ternos Tom Ford. E eu acho o 007 de hoje em dia um dos mais bem vestidos. Mas olha só, o Pierce Brosnan era um excelente ator. Tem uma cena que ele faz no GoldenEye que eu acho maravilhosa. Que é uma cena que ele vai fazer amor com a Frankie Jensen. Que ele vai fazer amor com ela numa sauna, não é isso? É tipo um banho turco, né? Ele é tão bom ator que ele te passa, ele não sabe se aquela mulher quer agredir ele ou quer namorar ele. Aquela cena é tão boa, cara. Porque ela, ao mesmo tempo que ela quer agarrar e beijar ele, ela quer morder e bater nele. Uhum. E assim, você consegue ver isso na cara do Pierce Brosnan, que é uma dúvida dele também. Eu acho que isso pra mim é uma coisa que eu esperava de um 007. Os filmes do Brosnan, pra mim, eles são atuais até hoje. Eu também acho. Cara, a sequência do BMW no estacionamento, no filme O Amanhã Nunca Morre, de boa. 2007, cara, eu acho Muito espetacular. Boa. E tem uma ele trilha dirige deitado, com controle remoto. Ele dirige pelo celular no banco traseiro. Só tem uma coisa do Pierce Brosnan que pra mim ficou marcado negativamente, que é ele surfando na geleira. No Die Another Day, né? Uhum. Um novo dia pra morrer. Aquilo ali pra mim foi tipo, meu amigo, eu só não vou sair do cinema porque eu já paguei. Mas esse filme é cheio de momentos constrangedores, assim, cara. Não, ali foi um momento meio Triple X, sabe? É, cara. Que você consegue ver no Triple X, no Vin Diesel fugindo lá do Avalanche, que aquilo ali é um fundo azul, né? Que aquilo ali é uma croma. Mas, o Marcelo, você tocou num ponto importante. O James Bond, ele foi referência pra diversos filmes hoje em dia, né? Principalmente. Não, mas um deles é o Triple X, né? Que você acabou de comentar. Mas, cara, como fã de 007, eu fico meio puto, na verdade, com isso. Quando declararam, até o Vin Diesel declarou, querem agora uma nova geração de espiões e tal. E aí veio o Triple X, cuja abertura tem um cara... mata um agente, exatamente. Um agente lá 007. Aí eu me pergunto, pra onde foi a franquia Triple X? Lugar nenhum. Depois teve o Ice Cube, cara. Pô... Que é gordinho, né? Fazendo aquele personagem viciado em adrenalina. Não, e assim, nada contra, mas pô... Um cara gorducho, assim, você fala, não tem nenhum estereótipo de ação, entendeu? Rodrigão, você me diz uma coisa, você acha que o Sam Mendes é o cara pra guiar o 007 agora? De novo no próximo filme? Não, então, me parece que ele realmente já assinou. E ele já assinou, tá fechado 2015 o próximo filme. Isso, 2015 é o próximo filme e não vejo ninguém melhor que ele atualmente. Por que o Sam Mendes, cara? Um cara que ganhou Oscar já, eu acho um excelente diretor. Como eu falei, a melhor interpretação do Daniel Craig que eu já vi foi no Estrada pra Perdição, que é um filmaço, quem não viu deve ver esse filme. Mas quando falaram o nome dele eu fiquei feliz, mas eu fiquei curioso também de ver que filme de ação Sam Mendes faria, né? Sobretudo por ele ser fã. Eu acho que é muito benéfico quando você tem alguém que conhece realmente a coisa a fundo ali. Você tem ótimos executores, caras ali contratados só pra conduzir um roteiro que já tá pronto e tal. Olha, é isso, o cara faz uma direção burocrática. Eu acho o Sam Mendes pra essa geração Craig o melhor. Não vejo alguém pro lugar dele agora. Existem diretores por aí que são muito bons pra executar um roteiro pronto ali, não coloca uma assinatura e tudo mais, mas o Sam Mendes ele coloca, pra mim, assim, ele tratou com muito respeito a produção do Skyfall. E acho que caiu no gosto. Fora que o cara deu a sorte de, ser a maior bilheteria, chegou a 1 bilhão. Nunca tinha acontecido isso com o filme do 007. Eu só me lembro de um diretor durante toda a história da franquia que tinha uma personalidade assim tão marcante e que sempre me agradou, que era o Terence Young. Que foi o cara que pegou o Sean Connery e falou, fez os 2 primeiros filmes e o quarto, né? Fez os 2 primeiros e o quarto. E o Terence Young foi o cara que pegou o Connery e falou, olha, vou te transformar num diamante lapidado. E foi ele que deu toda aquela fleuma realmente de um cara sofisticado, um cara que sabe comer e beber nos melhores restaurantes, sabe pedir o Dom Perignon e o caviar beluga, sabe? Então acho que o Sam Mendes ele tem muito disso. Jackson. Oi. Pra onde é que você acha que a franquia vai no próximo filme aí? Você tá esperando alguma coisa de bom? Eu acho que eles vão inovar com as referências Eles vão começar a colocar referências dos antigos, na minha opinião, tá? Eles colocaram diversas referências, vai continuar. O Daniel Craig não atua, ele tá no papel e tá bem. Um ótimo diretor, já está sendo, na minha opinião, um ótimo reboot.
E eu acho que tem tudo pra dar certo aí com o Daniel Craig aí nos dois próximos filmes aí. E não vai me surpreender se ele assinar novamente aí, hein? Nossa. Tem um rascunho de uma história, que eu já escrevi um conto do 007, nunca foi publicado e tudo mais, mas mantenho ele guardado aqui. E tem um rascunho de uma história, cara, que eu sempre quis fazer, que é: o 007 é chamado para uma missão e ele tem que se deslocar até os Estados Unidos, na cidade de São Francisco. E chegando lá, ele é recepcionado por um policial linha-dura chamado Harry Callahan. Ixi, rapaz. Então, o título de um dos capítulos é exatamente esse: Quando James Bond encontra Dirty Harry. Acho que seria uma mistura interessante. Bela dupla, bela dupla. Rodrigo, eu não poderia encerrar esse papo sem te fazer aquela pergunta que todo fã, ou que toda pessoa que quer irritar um fã faz. Que é a seguinte: você acha que Bond, na verdade, é um codinome ou é o nome do personagem? Eu vou te falar a minha teoria, tá? Eu sempre achei que Bond era o nome do personagem. James Bond era o nome dele. Até o Skyfall. No Skyfall, eu acho que o Sam Mendes quis brincar com a cabeça porque isso é uma teoria, né? Que já vem de muito tempo. De que é um cargo que é passado de agente para agente. Por isso que você tem a troca dos atores e não tem... Ele não envelhece, o James Bond não envelhece. Antigamente, eu lembro que quando eu crescia, quando eu era moleque, as pessoas falavam isso: pô, mas o James Bond não envelhece. O James Bond transa com todo mundo, não pega nenhuma doença. O James Bond não morre. Ele sempre aparece, né, com outra cara em outro filme. No Skyfall, com essa troca de posição da M, com essa troca de posição do Q, né? E da própria Moneypenny, como eles explicaram muito bem que existe cargos e que ele não é o nome da pessoa, fica aqui na cabeça que quem pega o número 007 no sorteio lá, tem que pegar o nome de James Bond. Até uma maneira para proteger a pessoa. Olha, pra mim o Bond realmente é James Bond. Nasceu James Bond. Nascido como James Bond. Porque os pais dele, né, o pai Andrew Bond e a mãe Monique Delacroix, o pai escocês e a mãe suíça. E o pai tem o sobrenome Andrew Bond. Então, realmente o Fleming, por mais que ele tenha participado ativamente ali do Ministério das Comunicações da guerra e tal, tudo mais, ter sido um agente ali e tudo mais, possuir realmente esse conhecimento, mas ainda assim acho que não. O James Bond não é um codinome, não é uma patente, nem nada. É o nome do personagem. Inclusive retirado de um autor de livros, né, um autor sobre ornitologia, que é o estudo dos pássaros. Que tem referência em um dos filmes, né? Um Novo Dia para Morrer. Isso, quando ele tá naquela cena em Cuba lá, né? Ele vai pegar o livro lá, foi aquele livrinho lá, aquele autor lá que ele tirou aquele nome lá, referência. Isso, o livro, inclusive, se não me engano, ele chama Birds of West Indies. E é escrito por James Bond. Porque ele achou que era um nome curto, moderno, e que ficaria muito bem. Seria um nome simples, passaria em branco, assim, não é nada que chama a atenção, por exemplo. Mas, o Rodrigo, né, na ligação do filme lá que tem o do casamento lá... O Serviço da Sua Majestade. Com o Lanzeb lá. Serviço Secreto de Sua Majestade. Com o Lanzeb. Então, tem o casamento lá, só que quando o Roger Moore assume, cara, tem a referência de ele ligando o filme anterior, ele indo lá visitar a mulher dele no túmulo, né, levando flores pra aquilo. Esse filme é Ou seja, Somente para Seus Olhos, isso, de 1981. Ele tá fazendo a ligação dentro dos filmes anteriores e respeitando, entendeu? Falando, eu tenho uma referência. Foi um outro ator, mas com o mesmo nome e com a mesma mulher que morreu. Com o mesmo nome. Não, e não só isso. No Espião que Me Amava, a agente russa, que é a Triplo X, né, no filme, ela fala que leu a ficha do 007 e ela fala, entre outras coisas, viúvo e tudo mais. Aí ele fala, já chega. Essa é uma referência na fase Roger Moore. Olha. No começo do filme, Somente para Seus Olhos, ele tá visitando o túmulo da esposa, a Teresa Bond. Isso aí. Olha. Então, quer dizer, existe o marco zero que eu digo, é o seguinte: olha, a partir daqui é o Roger Moore, mas até então havia a continuidade, sim. O Skyfall ele faz uma ligação, por exemplo, com a fase Connery, porque ele tem o botão
ejetor no Aston Martin. Ah, sim, é verdade. Sim, é verdade. Tem umas brincadeiras dessas, sim. Tem, que eu achei muito mais sutis do E que na fase do para Brosnan também tem algumas coisas, assim, né? Principalmente no Um Novo Dia para Morrer. Novo Dia pra Morrer. Aham. Tem, eles brincam um pouco com isso. Tem, ele pega o sapato da Rosa Klebb, do Moscou contra 007. É, Tem o crocodilo que aparece em Octopussy. é. O melhor James Bond você já falou, mas quem foi a melhor Bond Girl pra você? A melhor ou a mais bonita? Vamos lá, a melhor é a mais bonita. A melhor é a mais bonita? Olha, a mais bonita, sem dúvida, pra mim, é a Jane Seymour no filme Vive e Deixe Morrer, que ela é a Solitaire. É, aqui tem a clássica cena. Não é ela que sai da água, não? Não, aquela é a Ursula Andrews no Doutor Ah, perfeito. Honey exatamente. Rider. Também é bonita. Mas a Jane Seymour, pra mim, ela é bonita até hoje, cara. E ela já é o quê? 60, Por aí, se não for mais. É, porque ela fazia a Doutora Queen, lembra? Aquela Aham. série. Ah, verdade, verdade. E, cara, no filme ela é linda, assim. Acho que ela tem 21 ou 22 anos. E a melhor? A Pussy Galore do Goldfinger. Ah, essa eu lembro. Ela começa sapata, né? Ela começa Meio macho. machona total, mas ela se rende aos encantos do Connery. É. Eu já falei a minha, eu falei, a mais bonita pra mim é a atriz do filme do Timothy Dalton lá. Que eu já esqueci o nome de novo dela. A Carrie Lowell. Perfeito. Mas, eu vou empatar ela com uma outra. A Bárbara Bach. A Bárbara Bado. Que eu acho linda, cara. Linda, linda, linda. Que é a Tem uns senhora olhos. Ringo Starr, né? Parabéns sim. pro Ringo. Finalmente o Ringo Starr fez uma coisa certa na vida dele. Pois Porque assim, cara, mandou bem. Mandou muito bem. Ela é bonita até hoje como coroa. Então já vai daí também. E eu acho que a melhor pra mim foi a mulher que disse não pra ele, que foi a Vesper. Ela deu pra ele eventualmente, mas ela segurou bem ali. Mas, Fez ele se apaixonar primeiro, aí ela deu. mas ó, em questões de beleza, eu colocaria uma segunda colocada bem perto da primeira, que é a Diana Rigg, que é a Teresa Bond. Teresa Bond, a que morreu, né? Que é É. a mulher dela, é isso mesmo. Jackson, Oi. pra você. Cara, eu gosto da Bárbara como a melhor. E eu gosto da Úrsula, cara. Eu acho a Úrsula muito gata. Cara, a primeira cena que a Bárbara aparece no filme, ela tá toda vestida de uniforme. Meu amigo, que tesão naquela cena. Porque você só vê os olhos dela, né? Cara? Sim, sim. Ela tá linda naquela cena. Ah, ela é um espetáculo também, cara. Mas de melhor Bird Girl mesmo, eu prefiro a Bárbara. E eu gosto da Úrsula, cara. Eu acho a Úrsula. A Úrsula também é clássica. Né? É clássica, cara. Quando ela sai da água ali é espetacular. Eu também, ó, a gente tem que fazer uma menção honrosa também pra mulher que tá no pôster do Marcado para a Morte. Que ela tá nua no pôster. Ela só tá um pano vestido ela e tem uma luz assim contrária. Você vê a mulher nua no pôster. Aquilo ali foi a alegria dos meninos de 17 anos da época, cara. Ela tem corpo de modelo, mas ela tá nua. Procurem, Marcado para a Morte. O filme do Timothy Dalton também. The Living Daylights. Qual é o seu Bond favorito? Moscou contra 007. Completa 50 anos agora no fim do ano. Moscou contra 007. De que ano? 1963. From Russia with Love. With Love. Por que esse é o teu favorito? Ele É o segundo, né? Na ordem, na cronologia é o segundo. Ele é o segundo, pra mim, bateram no topo ali. Muita gente tem o Goldfinger como o mais emblemático. O que definiu o que seria o 007 a partir daquele momento. Mas o Moscou, ele mostra um 007 espião mesmo. E aquela coisa, não sei, os cenários, cara, aquela coisa dele tá em Istambul, da luta final ser no Expresso do Oriente ali. Ele e o Donald Red Grant, que é o Robert Shaw. A cena do trem é uma cena violenta, até bem pesada, assim, a maneira como os dois duelam ali, né? E, cara, a perseguição de helicóptero, que é uma clara referência à Intriga Internacional do Hitchcock. E o Cary Grant quase foi um 007. Pra mim, cara, é o filme... É o creme de la creme, assim. Ali, já no segundo filme, com direção do Terence Young, bateram no topo. Certo. E foi um ano depois do Dr. Nu, né? Sim. Ou seja, eles filmaram em sequência e acertaram de novo. Nossa, mas assim, acertaram, sabe, com méritos. Esse é um filme que eu tenho que rever, cara, que eu não lembro muito. Jackson, e você, cara? Qual é o seu favorito? Cara, difícil, hein, velho. Goldfinger, cara. Vou ficar
Goldfinger mesmo. Que É, eu é o acho favorito, acho que da da maioria. a maioria né? dos fãs, né? A maioria dos É. fãs gosta muito. Que é um filmaço. Tem aquela cena clássica dele saindo da água com a roupa de mergulho, aí ele tira a roupa, ele tá com um smoking perfeito. Ele Né? fez uma homenagem no True Lies, no começo do True Lies. E tem o diálogo mais lembrado de todos os tempos, né? You expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Ai. A gente não pode falar do Goldfinger sem lembrar novamente da trilha sonora do Goldfinger. Pelo menos o refrão, por favor. Goldfinger. Isso é genial, cara. Olha só, Rodrigão, dá o teu contato aí pra galera. Como é que a galera pode mandar um e-mail pra você, fazer críticas, fazer comentários? Cara, bom, primeiro eu queria agradecer ao fato de estar me juntando a turma dos Ratos Cast, de ser esse novo rato, né? Fico muito feliz em participar agora no site. Toda segunda-feira vai ter uma coluna com algum texto de minha autoria. Por favor, acessem, critiquem, elogiem. E é assim que a gente vai fazendo as pautas. Sim. E pra mandar sugestões, críticas, xingar, falar, cara, que merda, né? O que você falou? Que escroto. Eu tô achando que tu tá achando que é um carioca que vai fazer isso. Sim, chamado Tu Marcelo. tá dizendo. Chamado O primo do Marcelo. E pode mandar e-mail pro rodrigo@ratosdecinema.com.br e sugerir, de repente, uma pauta, algum tema aí para futuros podcasts, se eu sobreviver aos 3 meses de experiência e o contrato continuar aí, né? Continuar em vigor, a gente vai tocando aí novos podcasts e novas colunas. Valeu, Rodrigão, obrigado. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. E bem-vindo. Obrigado. Jackson, nosso contato, por favor. Nosso contato é ratoscast@ratosdecinema.com.br. Nosso Twitter é ratoscasts. Nosso Facebook é www.facebook.com/ratosdecinema. E é isso aí, galera. iTunes, não esquece, acabei de baixar aqui, ó. Acabou de sair aqui. Acabou. iTunes, procura lá, tá? Podcast, Ratos de Cinema. Vamos lá, assina o feed. Vocês sempre vão receber nossas notícias e tudo mais. E é isso aí, galera. Em breve um novo site para vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais um programa, mais um cast. E é isso aí, Marcelo. Hoje eu não vou encerrar da maneira que eu geralmente encerro. Eu vou pedir pro Geleia encerrar pra gente. Por favor, Geleia. Valeu, galera. Até a próxima.